Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Ezequiel capítulo 3. A partir do versículo 16 diz assim: Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Do mesmo modo, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço ou uma situação perigosa, ele morrerá, caso tu não o tenhas advertido quanto ao pecado que cometera. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta, entretanto, para mim tu serás o responsável pela morte desta pessoa. Se, porém, tu orientares o justo para que não peque e te der ouvidos, e não voltar à prática do pecado, com toda certeza esta pessoa viverá, porquanto recebeu bem a advertência e tu livraste a ti mesmo desta culpa. E assim a mão de Yahvé esteve ali sobre mim, e ele ainda me ordenou: levanta-te e parte em direção à planície, e lá no vale falarei novamente contigo. Sem demora me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que contemplei junto ao rio Quebar. Diante da sua presença, caí com o rosto em terra. Entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e tranca-te. Porquanto, ó filho do homem, serás amarrado com cordas, ficarás preso e não poderás sair para pregar ao povo. Eis que farei a tua língua pegar-se ao céu da boca, para que fiques em silêncio e não consigas repreendê-los, ainda que façam parte de uma nação insubmissa. Todavia, quando chegar o momento de eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás: assim diz o Senhor, o soberano Deus. Quem desejar ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça. Pois essa gente é mesmo parte de uma casa amotinada, ou seja, rebelde, revoltosa. Aqui, Deus estava dando uma instrução para Ezequiel. Aqui, quando Deus levantou Ezequiel, era no período em que eles já estavam na Babilônia. Ezequiel, na verdade, ele era descendente de sacerdotes. Ele não pôde exercer esta função devido a eles estarem no cativeiro babilônico. Mas ali Deus fez com que ele se levantasse um profeta. Deus usou aqui Ezequiel muitas vezes para divertir o povo, mas só que chegava momentos que eles não queriam ouvir, assim como eles fizeram com Jeremias, quando Jeremias pregava para eles a respeito de arrependimento, para que eles não fossem para a Babilônia. E eles não deram ouvidos. Aqui Deus estava dando a oportunidade novamente, ou seja, se ele pregasse para um ímpio e aquela pessoa, não quisesse se converter do seu mau caminho,
ele seria isento da culpa, porque ele fez aquilo que Deus ordenou. Então Deus, ele não vai requerer o sangue da mão dele. E assim é conosco. Se nós não pregarmos a palavra, o que Jesus falou para nós? Ide, foi uma ordem. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será o quê? Condenado. Escolha. Aqui, Deus deu uma direção. Se eu vejo uma pessoa, né, que conhece a palavra, ela se desviou e eu não adverti ela, ou ela está no pecado, e eu não adverti ela na palavra, não é apontar o dedo para ela, não. Se o Espírito Santo me diz, você vai lá e vai falar tal coisa para fulano, eu vou obedecer. Porque se eu não disser e aquela pessoa não se arrepender do caminho dela, Deus vai requerer o sangue dela das minhas mãos e eu vou ser culpada. Se eu der um mau testemunho e a pessoa não se converter por causa do meu mau testemunho, Deus vai me cobrar também. Eu lembro, né, que antes de eu começar a ir na igreja, eu até comentei, né, ontem lá no nosso grupo de estudos, quando nós estávamos debatendo essa palavra, que o que o Senhor faz, né? Eu lembro que eu ia de vez em quando com a minha mãe e tinha umas vizinhas que elas eram irmãs mesmo, irmãs de sangue. E as duas tinham umas rixinhas uma com a outra. Lá na igreja elas se beijavam, elas se abraçavam, elas choravam, ai minha irmã, bebê, tá. Quando elas saíam para fora da igreja, elas vinham no caminho, elas já vinham se dando umas alfinetadinhas uma na outra. E aquilo me chamava atenção. E eu pensava assim, para que eu vou ir na igreja? Se elas são desse jeito, o que eu vou fazer lá? Eu tô melhor que elas. O mau testemunho delas impedia que não somente eu fosse na igreja, mas outra amiga, outras pessoas. Então, o mau testemunho, gente, Jesus, ele disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles sobrevierem. Jesus nos alertou na palavra que vai vir escândalos, vai acontecer escândalos. Quantos a gente ouve por aí? Mas ai daquela pessoa que faz com que pessoas se percam, com que ovelhas se dispersem, com que pessoas saiam de uma igreja por causa de algo que aconteceu lá, de um escândalo que aconteceu lá. Essas pessoas vão ser cobradas, gente. A liderança, aquela pessoa que fez com que houve aquela divisão, que aquelas vidas saíram dali e alguns se perdem, alguns não voltam, outros ainda vão procurar outra igreja, outros ainda vão procurar outro lugar, mas tem pessoa que não vai. Tem pessoas que se escandalizam e não voltam e não vão. Então isso é algo muito sério, o que Deus deixou escrito aqui através de Ezequiel. E Deus disse para ele, agora você vai lá em tal lugar. E ele não se demorou, ele foi. E o Espírito de Deus se encheu ele. E ele disse, eu vou fechar a tua boca para que você não fale. Então tem determinados momentos em que o próprio Deus faz com que a gente se cale, com que a gente não fale. Você já disse uma vez, você já falou, agora quieto. Quando eu falar, novamente você vai dizer. Ou Deus vai usar outra pessoa para falar para aquela pessoa. Então, é Ele que sabe a forma de agir, é Ele que sabe como Ele vai preparar a situação para chegar àquela pessoa, porque Deus, gente, Ele quer que as pessoas se arrependam, Ele quer que as pessoas estejam salvas, é a salvação da pessoa. Às vezes tem pessoas que vão aceitar Jesus em cima de uma cama de hospital,
até mesmo quase no último suspiro, mas Ele se importa com a salvação daquela pessoa. E Deus dá o tempo. Às vezes Deus permite que a pessoa fique um determinado tempo hospitalizada para que cheguem pessoas até ela, para que falem do amor de Deus, para que falem de arrependimento, para que falem de perdão, para Deus ir trabalhando no coração daquela pessoa até que ela libere perdão, até que ela esteja em paz verdadeiramente, livre. Aí Deus disse: agora você vem. Por quê? Deus conhece o coração do homem. Gente, para Deus curar não é nada. Para o Senhor é uma dádiva. Para Ele é uma bênção ver a pessoa curada, glorificando, exaltando o nome dEle. Só que para Ele, gente, mais valiosa é a alma da pessoa. E Ele conhece, Ele sabe que tem pessoas que, se saírem de um leito de hospital, elas não vão seguir no caminho. Elas não vão seguir Jesus. Então Deus aproveita aquele momento em que aquela pessoa realmente se arrepende, em que aquela pessoa ela faz uma análise de si mesma e ela reconhece os seus pecados, as suas culpas, para quem ela tem que liberar perdão, para quem ela precisa pedir perdão e pedir perdão para Deus, para ela ser perdoada, para ela partir daqui e poder ser salva. Porque se uma pessoa morrer cheia de mágoa, de ódio, de ressentimento, de amargura, gente, ela não vai para o céu. Então nós precisamos olhar para nós, ver coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser transformadas. O ser humano, eu estava ouvindo uma mensagem ontem, que uma amiga postou, e ela dizia ali, que o ser humano é estranho, que durante a vida não leva uma flor, mas quando a pessoa morre, ela leva um buquê, ela leva aquela flor mais linda, que muitas vezes, enquanto a pessoa está viva, ela não pega o telefone para ligar, ela não tira um tempo para aquela pessoa, mas ela consegue ir depois e passar um dia inteiro no velório dela. Às vezes o ser humano, gente, ele dá mais valor na morte do que na vida. Enquanto a pessoa está viva, ela não se preocupa em ligar, em mandar uma mensagem, perguntar como é que está, fazer uma chamada de vídeo. Hoje, com a tecnologia, as pessoas falam lá no Japão, do outro lado do mundo, conseguem se falar. Antigamente a gente escrevia carta, ficava numa alegria quando chegava uma carta de um parente pra gente, aí a gente respondia, aí umas vezes mandava até umas fotinhos pra gente, das crianças. Nossa, era uma alegria a gente receber uma carta, era tão bom aquilo. Imagina hoje com o telefone, a pessoa não faz, ela não faz mais, não liga, não pergunta, não se manda um bom dia, Então tem coisas que vão ficando. Aí por que na morte ela dá mais valor, ela tira mais tempo para ficar com a outra às vezes do que quando a outra está viva? Aí quando a pessoa está viva, ela não é capaz de reconciliação, de se reconciliar, de pedir perdão, não, mas quando morre vai lá chorar no caixão, me perdoa, e não adianta mais, ela não está mais te ouvindo, não tem. Então tem coisas que as pessoas vão procrastinando, elas vão deixando para depois, e às vezes na morte ela tira tempo para tudo que ela não fez enquanto a pessoa era viva. Não tirou um tempo para visitar, mas daí ela consegue sair da cidade dela e ir lá para outra, para ir lá no velório dela chorar e passar um dia lá. Mas durante a vida ela não foi capaz de ir lá fazer uma visita para aquela pessoa num sábado ou num domingo. Não. Então são coisas que muitas vezes as pessoas vão perdendo. Por isso que Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Então é legal quando as pessoas se lembram, Eu tenho várias pessoas aqui no WhatsApp que a gente se manda mensagem de bom dia todo dia. Alguns me mandam de boa noite.
Aí tem gente que diz, eu não gosto, não sei como essa pessoa tem tempo de ficar mandando mensagem de bom dia. Gente, a pessoa se lembrou de você. Ela mandou uma mensagem. Até ontem, né, eu falava para uma amiga minha, nossa, eu mandei para você lá uma mensagem errada. Ela disse, nossa, mas eu gostei tanto que eu até li para uma cliente. Então, para você ver, né, eu sei que ela, às vezes ela é uma pessoa muito assoberbada e ela não tem muito tempo para ficar lendo mensagens, então eu nem mando. Mas às vezes escapa e vai, porque era naquele momento Deus queria que ela recebesse aquela palavra. Aí ela veio aqui em casa ontem e eu disse, que desculpa, eu acho que ela disse, nossa, aquela mensagem que você me mandou, maravilhosa. Às vezes, né, até o diabo faz a gente pensar que a gente está incomodando o outro, mandando uma mensagem. E eu lembro que uma vez uma amiga minha, uma cliente, ela estava passando por uma luta, eu não sabia, mas eu mandava uns versículos, eu mandava mensagens para ela, mas ela nunca respondia, né? Obrigada, bom dia, não. Aí um dia eu pensei, eu vou parar de mandar mensagem para ela, e Deus continuava mandando eu mandar. Fui mandando. Até que um dia ela foi lá em casa. E daí eu disse, nossa, fulana, aquelas mensagens que você me mandou, você não sabe como me ajudaram. Às vezes a gente acha que a pessoa não respondeu porque ela não gostou, né? Mas não. E ela disse, nossa, eu estava passando por um momento tão difícil, Eliane, que eu estava passando, eu levei um choque. Ela disse assim, de que ela teve um problema cardíaco que ela nunca esperava, e ela disse assim, que aquelas mensagens que eu mandava, aqueles versículos, ela disse que ela começava a ler, e ela disse que aí ela ia lá e lia de novo, e aquilo ali ela disse que foi dando um combustível para ela, um ânimo para ela. E eu disse, nossa, olha o que Deus faz. E eu disse, obrigado, Senhor. Então, quando Deus te der uma direção, mande uma mensagem de bom dia, manda um louvor para alguém, compartilha esse devocional com uma pessoa. Às vezes você vai pensar assim, ela nem vai curtir, ela nem vai te dizer, muito obrigada. Você vai ficar pensando, nossa, ela nem gostou, não vou mandar mais. Manda. Se ela não gostar, ela vai deletar. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar o coração dela. Então Deus sabe como trabalha. Deus sabe as formas como Ele age e a gente desconhece. Então, faça a tua parte. Manda mensagem para alguém. Se você lê, hoje, né, a gente tem a Bíblia no celular, aí ali é tão fácil de você clicar e compartilhar um versículo com alguém, compartilhar um devocional, compartilhar uma mensagem. Eu sempre coloco lá no grupo de estudos bíblicos, às vezes eu estou escutando uma mensagem que fala comigo e Deus diz, coloca lá, e eu mando lá para as mulheres lá no grupo. E as meninas sempre assistem, né, escutam, e elas dizem, nossa, que palavra aquela lá. Então, por quê? Deus conhece o coração delas, eu não. E Deus sabe o que cada pessoa precisa. Às vezes você fica ali, não, mas eu não vou falar, eu não vou mandar. Mas se o Espírito Santo te levou a falar algo para alguém, fale. Eu sempre oro e digo, Senhor, é o Senhor que vai usar a minha boca. Não é eu que vou falar. Eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para entregar para ninguém. Mas o Senhor tem. E o Senhor conhece o coração de cada pessoa que ouve esse devocional. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor sabe o que eles precisam ouvir. Eu não sei, eu não conheço o coração deles, eu não sei as lutas que eles enfrentam, mas Tu sabe. E Deus, Ele vai dando. Deus vai mandando aquela palavra. E o Espírito Santo vai ministrando. E eu sempre digo, Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor convença, que o Espírito Santo use a minha boca para falar a palavra que o Senhor tem. Então, Pedro, ele disse, ele era um homem douto. E Deus usou ele. Quantas pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, mas Deus usa aqueles vasos
porque eles são cheios. Pessoas que têm aquela humildade no coração, aquelas pessoas que recebem a palavra e que vão pregam aquela palavra e você fica impactado. Não é o estudo, o diploma, não. Jesus não escolheu ninguém, gente, com diploma. Não, eu vou te escolher porque você é escriba. Não, eu vou te escolher porque você é um mestre da lei. Não, Jesus escolheu pescadores. Pessoas que trabalhavam. Gente que era ali, eu vou lá, eu vou, porque pesca, gente, era algo que era só por um milagre. Quanto Pedro não tinha pescado a noite toda, a noite inteira não tinha pegado um peixe. E Jesus disse: vai lá agora e lança tua rede em tal lugar. Ele disse: Senhor, porque tu mandas, eu vou. Lançou a rede, veio cheia, o barco veio a pique, ele teve que chamar outro barco para poder levar também, porque não coube de tanto que tinha. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece, que nem Pedro disse. Pedro estava cansado, pescou a noite toda. Aí ele estava lavando as redes, Jesus disse: vai lá, joga lá. E ele foi. Ele podia ter dito: não, eu pesquei a noite toda, eu não peguei nada, o que eu vou fazer lá agora? Mas não, ele disse: porque tu manda, Senhor, eu vou. Quantas vezes, às vezes você tá ali cansado, você quer deitar, você quer dormir e Deus diz: levanta, ora, vai lá e fala para essa pessoa. É assim que Deus faz. E tem momentos que Deus vai dizer: agora você fica quieto. Não fala mais nada até eu te ordenar ou até eu desprender tua língua, como Deus disse para Ezequiel. Agora você vai ficar quieto. Você só vai orar por ela. Então tem vários momentos, várias situações. E nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ter a sensibilidade ao toque do Espírito. E quando o Espírito Santo falar, a gente tem que fazer que nem Ezequiel, não demorar: tô indo, vou lá, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então é isso que muitas vezes falta. Muitas pessoas vão dando desculpa: não, isso aqui não é para mim, não, isso não é, não, vão deixando. Deus chamou ela para falar, Deus chamou ela para pregar, Deus chamou ela para cantar, Deus chamou ela para evangelizar, Deus chamou para interceder, para limpar a igreja, para fazer alguma coisa. Porque todos estão aqui com algum propósito, para fazer algo. Deus chamou para fazer alguma coisa. Então não enterre o teu talento. Seja obediente ao Senhor. Então que você reflita nesta palavra e que o Espírito Santo fale ao teu coração, te direcione e te mostre o que você deve fazer, quando fazer e como fazer. Isso vem dele. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, que o Espírito Santo venha ministrar e falar a estes corações, Pai. Que o Senhor venha transformar estas vidas, que o Senhor venha operar milagres na vida de cada uma delas, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.